são ideias que estão sobre alguma tensão, é quase uma compressão de assuntos. Não é? Existia um trabalho que já estava, que existia, nunca tinha sido mostrado, mas que serviu lá de alguma forma como ponto de partida para as outras ideias, que foi a instalação, aquela pequena instalação à entrada do drive-in, que tem um mecanismo e que aparentemente muito complexo, mas tudo aquilo acaba por ser quase um loop de uma mecânica muito simples e que se transforma num filme. Aquela peça tem muito da história quase do cinema no processo mecânico da imagem e desse início de conseguir, através de vários fotogramas, um segundo filme. Isto ligado ao som dos automóveis, que é uma coisa que é reincidente no meu trabalho. Portanto, há em alguns trabalhos, e se calhar não tive assim uma consciência de tipo, vou fazer isto por esta razão ou pela outra, mas há nestes trabalhos uma fragilidade, de um contacto quase iminente com as paredes interiores da Solar, que são paredes agressivas, são de granito, que esfarelam e que têm a dureza de alguns séculos, e portanto há essa relação. É um lugar com pouca luz, o que torna também muito interessante pensar no vídeo, na fotografia, até na própria instalação, como possibilidade ideal, não é? De ser apresentado. Lado mais cénico, sim. A entrada do espaço, temos uma piscina que tem cerca de 3,5 metros de diâmetro. Eu calculei mal a dimensão, pensava que era um pouco mais pequena, que a sala havia ainda um limite bom, acontece que essa piscina começou a encher e começou a bater nas paredes, nas muralhas da casa. E falávamos de se esta pressão pode eventualmente pressionar estas paredes, mas percebe-se que nem este vento, nem esta água, nem as máquinas que estão aqui a trabalhar, tudo isto é micro, até é que só o peso das pedras, a gravidade, a força como a construção deste edifício é feita, acaba por ser muito mais forte do que qualquer tempestade, mesmo dentro de no fundo é uma tempestade num copo d'água que eu estou a construir com estas minhas instalações. É um ventilador que tem uns tubos que ligam a um barco, que o enchem. Depois existe um tronco de madeira bastante pesado, muito pesado, que pesa 150 kg e que é uma secção de um mastro. Poderá ser não é de um mastro, poderia ser uma parte do mastro, uma secção do mastro, e que esmaga este caiaque, esta canoa. Portanto, a canoa está constantemente num processo de ressuscitar, ou de tentativa de se tornar canoa, e aquele mastro que está muito mais relacionado com o passado dos barcos, muito desta zona de Vila do Conde, e se calhar é mesmo o peso da história em cima da canoa. Aquela canoa existe enquanto existe compressão, existe ar dentro dela. A partir do momento em que se esvazia a canoa, ela torna-se inútil e provavelmente até mais interessante do que quando cheia, mas não tem
pronto, não tem função, que me interessava essa vontade desta canoa existir enquanto objeto, enquanto escultura, enquanto barco navegável. E também gostava da ideia de olhar e ver uma peça que definhou como um figo seco e que já não serve nem para salva-vidas. Portanto, quase esse biorritmo, essa frequência de vida e de um estado quase de coma, interessava-me. Gostava muito de ver este pulsar, quase um slow motion de um batimento cardíaco. Não é? A possibilidade de nós vermos coisas através da luz. Não é? Neste trabalho, a luz é o princípio. Existem lâmpadas, existe um mecanismo que faz atrair uma série de lâmpadas, e no final do trabalho há a escuridão. Há assim uma carga ao mesmo tempo, eu não digo negativa, mas é um desligar é quase um processo de uma morte de um objeto, de uma morte de uma história. Para que isto tudo funcione em pleno. Acho que os trabalhos, não querendo falar do vento e da compressão acho que falam da morte e da vida, sim. Mas se calhar é nisso que nós andamos a falar. Sempre. Sim. Foi o pensar em algo que houvesse no espaço e que de alguma forma aproveitasse essas características do espaço para criar algo que fosse ligado ao cinema, mas que misturasse a fotografia também. Criar um substrato visual para a minha presença em sítios onde eu já estive ou onde nunca estive, por exemplo em Vila do Conde, apesar de tudo nunca tinha estado, no Porto sim, e ir vivendo esses sítios através da fotografia e apreendendo esses sítios através da fotografia. É uma forma de pertença, vá lá, porque ao mesmo tempo que estou a fotografar e que mais tarde vou estar a visualizar cada uma daquelas imagens, consigo criar mapas visuais dos sítios onde estive. Aqui o que eu quis também foi, vá lá, misturar as memórias, porque muitas das vezes aparecem aquelas memórias difusas em que não sabemos bem, sabemos que já lá estivemos, ou aquela imagem, ou que aquele lugar visualmente nos diz algo, mas não sabemos com quem estivemos, ou quando é que estivemos, e esse também foi o lado de querer misturar as duas projeções. Foi um pouco estar, em vez de estar a isolar uma imagem e pronto, e estar a criar uma memória sobre uma determinada imagem, não, foi tentar misturar, não criar relações de associação, foi misturar todas as imagens. Fazer uma fizeram, superposição, não é? Exato, não era bem a questão da fotografia enquanto mapa visual de lugares, mas usar a fotografia como mistura, dar-lhe mais, sei lá, plasticidade à imagem e torná-la outra coisa, não ser uma marca única.